Os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoa em vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infinda amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. A graça e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, sempre é o nosso maior motivo para o nosso encontro e para o nosso culto. Para desfrutarmos desse cuidado, para desfrutarmos dessa proteção, precisamos sintonizar a nossa vida com Deus. E a melhor forma que temos de encontrar essa sintonia é através da confissão, do arrependimento e do pedido de perdão. E esse é o momento que nós temos então do nosso culto agora, e eu convido você para fazermos este movimento de aproximação de Deus, o nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai Celestial, te agradecemos pelo teu acolhimento em tua casa mais uma vez
e por estares presente com cada um de nós dentro dos nossos lares e aonde estamos falando contigo e estabelecendo essa nossa comunhão e proximidade contigo. Te pedimos perdão por todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes que estiveram em desacordo com a Tua santa vontade. Pedimos humilde perdão de todos esses pecados e que conceda-nos a cada um de nós o benefício da morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perdão de todos os nossos pecados e a promessa da vida eterna. Concede-nos também o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos corrigir os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser e de viver diante de Ti. Concede-nos também a graça de podermos compartilhar o perdão que de Ti recebemos com as pessoas com quem convivemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se deseja corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo, então tenha certeza de que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos a Tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar, e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento para este culto, que é o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, onde nós lemos o seguinte: Depois Moisés disse ao povo de Israel: Obedeçam a todas as leis e todas as ordens que estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, o nosso Deus. Seguimos o versículo 6. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda.
E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que lhes estou dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Essa é a palavra do Antigo Testamento do dia de hoje. Chegamos ao momento de compartilhar o texto da epístola de hoje que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10º, que diz assim: Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo
E, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço deste Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Esta é a palavra da epístola de hoje. Deus está presente, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Servos consagrados, antes Deus prostrados, reverentes Chegamos ao momento do Evangelho do dia de hoje, que é de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14, onde nós lemos a seguinte palavra. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura,
mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com essa comparação. Então Jesus disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impuro, porque não vai para o coração, mas vai para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o ódio e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Agora nós falamos sobre a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos mais uma vez aí para compartilharmos os entendimentos a respeito dos textos bíblicos do culto de hoje, que vocês já devem ter lido lá em casa, que a gente leu agora aí durante o culto. E nós vamos falar nesse culto sobre a identidade do cristão. A identidade cristã é a forma como nós somos conhecidos ou identificados. Podemos falar sobre identidade, quando nós falamos de identidade, que alguém pode ser reconhecido pela sua impressão digital, é uma forma de reconhecimento. Nós temos aí exame de DNA, que também é usado para encontrar as identidades das pessoas. Documentos que nós temos, são vários tipos de documentos que nós temos, né, cada um numerado, né, com alguma forma de identificação para encontrar a gente, para localizar a gente onde a gente está, para saber quem a gente é, cidadão que somos. Tudo isso para reconhecimento de identidade. Hoje tem vários equipamentos por aí, né, eletrônicos, de reconhecimento facial, de reconhecimento do olho, enfim, tudo hoje é forma de garantir o reconhecimento das pessoas. Bueno, e a identidade espiritual, como é será que fica? Quando a gente fala de identidade espiritual, quais são os sinais, será, que nós imaginamos que poderia ser conferido? Quais são os dados de identificação que nós temos como seres espirituais dentro do mundo? Quais são as tuas credenciais de fé? Será que te olhando assim no mundo que você está, no teu trabalho, no teu ciclo de amigos, na tua igreja, lá na rua, onde quer que você esteja, é fácil de perceber que você é um cristão? Tem sinais que te identificam no teu jeito de ser e de viver como cristão? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Na mensagem de domingo passado, no culto, o profeta Isaías, ele fez uma denúncia, mais ou menos dentro desse contexto de reconhecimento. Lá em Isaías, ele registrou a fala de Deus, quando Deus diz assim, ó: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso a gente leu na semana passada.
Já é uma denúncia, né? Tem um jeito de falar e tem outro jeito de viver. Não combina. Deus não queria isso. Deus não estava aceitando aquilo lá, né? A gente tem que ter uma identidade. A identidade tem que conferir. Tanto faz se é pelo falar ou se é pelo agir, deveria de ser pelo menos coerente, né? E é isso que não estava sendo. Então, quando nós falamos de identidade, a gente está falando também sobre isso, do que você faz e do que você diz. E aí é uma pergunta que eu quero deixar para você sobre isso. Aquilo que você fala também é aquilo que você faz? Como é que fica? Onde está a tua identidade? No falar ou no agir? Ou você consegue fazer com que as coisas se conjuguem? Vamos seguir por aí, vamos ficar com essas perguntas aí. Quando Moisés fala com o povo, no texto de hoje, que é o texto de Deuteronômio, no capítulo 4, que a gente abriu ali, Moisés diz assim, ó, obedeçam a todas as ordens que estou dando a vocês agora, para que vocês vivam agora e para que vocês tomem posse na terra que Deus prometeu para vocês. Então, obedeçam aos mandamentos. Obediência devida no tempo presente, agora, é o que eu espero de vocês, e a promessa de um resultado dessa obediência. Se vocês conseguirem manter a identidade de vocês em relação aos mandamentos de Deus e forem fiéis, e isso faz parte da identidade, a fidelidade, então vocês terão como prêmio a vida eterna, ou no caso do povo de Israel lá, era a entrada na terra prometida, a Jerusalém, né? E hoje nós temos a Jerusalém Celeste, que para nós é a entrada na vida eterna. Trata-se então de assumir um compromisso. É esse o chamado do Moisés. Assumir um compromisso a deixar com que a orientação ou as orientações de Deus na sua palavra, elas sirvam para orientar a nossa vida. Eu quero que essa palavra oriente o meu querer, eu quero que essa palavra, esses mandamentos de Deus orientem as minhas decisões e as minhas escolhas. Então é uma questão de identificar-se com a palavra de Deus. E aí está a identidade do cristão, a sua identificação com a palavra. Ser fiel às orientações que vêm pela palavra é manter a nossa identidade, né? E por isso Moisés ele é muito cuidadoso, muito criterioso, ele vai além, ele diz ali no versículo 2, ó, não mudem e não acrescentem nada e não tirem nada dessa palavra, que ela não é de vocês. Essa palavra é de Deus, ela não pode ser mexida. A vocês cabe observar essa palavra, a vocês cabe se deixar orientar por essa palavra. Não mudem nada dessa palavra, não queiram mexer nessa palavra para não mudar, não queiram forjar essa palavra para que ela se adapte à vida de vocês, ao querer de vocês, aos costumes de vocês, às tradições de vocês, ao que vocês criaram. Porque é o contrário que deve ser, vocês devem de ser, existir e viver de acordo com o que essa palavra diz para vocês. Então, não misturem a palavra de Deus com os conceitos pessoais de vocês, os conceitos atuais de vocês ou até os preconceitos de vocês, porque às vezes também tem preconceitos, né? E para justificar o preconceito da gente, muitas vezes a gente quer usar a palavra de Deus. Então, cuidado aí, né? Vamos conferir, isso não é assim que se identifica com a palavra de Deus. A identidade original da palavra de Deus é que ela é clara, pura e inalterável. Essa é a identidade da palavra. E essa palavra deve chegar a nós assim. E ela deve ser recebida e absorvida por nós assim. Portanto, diz o Moisés no versículo 6, portanto, obedeçam fielmente às leis de Deus. E aí está o cerne da sua identidade. Essa é a identidade legítima daquele que obedece fielmente a essa palavra, santa, clara e pura. Isto é para ser apresentado para as outras pessoas. Isto é para estar dentro de você e quando você se apresenta, essa é a tua carteira de identidade, né? E aí Moisés continua lá no versículo 6, ele diz assim, se isto acontecer, os outros povos verão que vocês são pessoas sábias e inteligentes. Vocês mostraram para os outros isso, vocês anunciaram, vocês proclamaram, vocês publicaram essa palavra e os outros povos vão ver que vocês são verdadeiramente inteligentes por estarem comprometidos
com a palavra de Deus, com essa palavra de Deus. Isto mantém vocês perto de Deus, Moisés diz, né? É identificada, então a identidade tem a ver com essa proximidade. Deus está perto de vocês. Por isso, no versículo 7 ele diz: nenhum outro povo tem um Deus que fique tão perto do seu povo. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Sim, porque se nós temos a identidade de Cristo na nossa mente, no nosso coração, no nosso bolso aqui do lado esquerdo do peito, e tiramos essa identidade diante das pessoas e mostramos que nós somos, então nós estamos com Ele perto e Ele está perto de nós. É uma coisa que é visceral, está ligada intimamente. A nossa vida é ligada com essa palavra, não tem como olhar para a gente e não enxergar essa palavra. E é isso que ele diz, né? Tenham cuidado e sejam fiéis. Versículo 9. Nunca se esqueçam das coisas que vocês viram e contem a seus filhos e netos. Mostre para todas as pessoas. Então, quando se fala dessa identidade, é exatamente para isso. Para que as outras pessoas possam receber essa palavra através do nosso jeito de ser e de viver. Esses são os benefícios de nós mantermos a nossa identidade com Deus. Né? Os benefícios de que Deus faz, como diz o texto lá no catecismo que a gente decora, né? Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos. Então é isto, daqueles que se identificam com a palavra, até 1000 gerações são os benefícios. A bondade, o amor e tudo aquilo que Deus quer oferecer é para todas essas gerações que vão ver, que vão assistir e que vão querer imitar aqueles que agem identificados com a palavra do Senhor. Então Deus deixou claro, desde o início, Deus deixou claro já para Adão e Eva, sobre a importância de eles manterem uma identidade com eles através da obediência e confiança. Eu confio do que Deus disse, por isso que eu obedeço a Deus. Eu não desconfio que posso estar sendo enganado, de que a coisa não vai funcionar, de que não vai ser bem assim, não. Eu confio. E a minha obediência, ela é resultado da minha confiança. Eu sei que Deus está falando certo, eu acredito naquilo que Deus está dizendo na sua palavra e eu quero fazer a minha vida com este Deus e com essa verdade que está revelada lá na Bíblia. Né? O que acontece conosco é o que aconteceu lá com Adão. Chega um determinado ponto na vida da gente que a gente fica meio inseguro com algumas coisas, né? E aí o que acontece? Dá ouvido para outros ensinamentos, dá ouvido para outros segmentos, dá ouvido para outras ideias. E aí perde um pouco a confiança nesse Deus. Perdeu a confiança, aumenta a desobediência. A desobediência leva a desvincular com Deus. Desvincula com Deus, perde a identidade com Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Ele meio que vacilou quando teve uma outra voz no ouvido dele, chamando para um outro lado, ouviu aquela voz e perdeu o controle de tudo. Quando ele resolveu dar atenção para aquilo, ele perdeu o controle de tudo. O diabo entrou de sola, tomou espaço e tomou conta da vida de Adão e fez com que ele cometesse o pecado. Desvinculou. Ele perdeu a identidade dele com Deus. Ele já não obedeceu mais a Deus. E ele se perdeu com isso também. Perdeu a sua identificação e se perdeu. Qualquer outra identidade que queiramos forjar poderá ser danosa à integridade da nossa fé. E foi isso, esse foi o deslize que aconteceu com Adão. Bueno, essas são as tentações que nós temos hoje ainda. Às vezes a gente fica meio assim naquela dúvida, se apresento a minha identidade ou se escondo a minha identidade. Se assumo o meu papel, se assumo minha virtude, meu valor, meu comprometimento com essa palavra ou não. Dependendo do cenário, às vezes a gente fica um pouco tímido e resolve ouvir outras vozes e acaba se enganando. Bueno, lá no Salmo 119, essa palavra volta para nós agora dizendo assim. O salmista fala, né? Os teus ensinamentos são maravilhosos. A tua palavra traz luz e me dá sabedoria. Essa é uma escolha, da gente reconhecer na palavra que essa palavra é uma palavra boa, que essa palavra é uma palavra correta, justa, clara, maravilhosa, fantástica, que nos dá segurança, que nos põe no caminho certo. Aí, a partir desta convicção, vem a ideia de nós assumirmos essa palavra diante das outras pessoas. Então, o salmista pede no versículo 133, ele diz assim, ó, conserva-me firme, não deixes que eu seja dominado pelo mal.
ensina-me as tuas leis. Precisamos pedir isso a Deus. Essa é a prece do salmista. Eu sei que a palavra é pura, é boa, é maravilhosa, mas eu tenho minhas tentações aqui. E tem momentos em que isso, às vezes, para mim se torna difícil. Então eu tenho que orar e pedir que Deus me mantenha identificado com essa palavra, que não é tão simples, não é tão automático assim. É preciso ter consciência. E a oração é uma forma que a gente tem de trazer a consciência da gente, o desejo da gente, quando a gente pede para Deus aquilo. Então a gente também está falando com a gente mesmo. Quando está falando com Deus, está tomando consciência do que a gente verdadeiramente quer. Então essa ideia da identidade com Deus é algo que é motivo de nossas orações constantes, pedindo que Deus não deixe que a gente esqueça dessa palavra. Como nós cantamos sempre nos cultos presenciais, quando nós terminamos de ouvir a palavra, a mensagem, a gente levanta e canta: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, para que essa palavra fique dentro de mim. Eu quero ficar com essa palavra, eu quero me identificar, eu quero ser livre para assumir essa palavra e quero continuar com essa palavra. É o que a gente pede ali naquele canto litúrgico, né? Tudo isso para a gente não perder a identidade com Deus, né? Jesus, ele fala também dessa identidade visceral quando ele fala no Evangelho de hoje, lá no Evangelho de Marcos, que a gente leu, quando ele diz assim: o que sai da palavra, o que sai de uma pessoa, não é isso que contamina uma pessoa, né? Não é isso que torna uma pessoa pura ou impura, mas é aquilo que está dentro da pessoa. Do coração é que vem as coisas que não prestam, e esse é o principal perigo, porque a ameaça mais perigosa que a gente tem para perder a identidade da gente cristã, ela não está lá fora, ela está dentro de nós, porque ela é mais traiçoeira. Do diabo a gente tem medo, do mundo a gente tem cuidado, e em nós às vezes a gente confia demais, e às vezes é aí dentro da gente que a coisa começa a acontecer, quando a gente abre espaço para algumas coisas. Por quê? O nosso coração, como diz Jesus, ele está contaminado pelo pecado. Não significa que a gente esteja fazendo o pecado como um ato moral, mas como condição existencial a gente está manchado, está lá dentro de nós, é a raiz, está no coração. E olha o que Jesus fala, quanto que é perigoso, quanta coisa tem dentro desse coração que pode de repente se levantar dentro da gente e colocar em risco a própria existência da fé da gente. Jesus diz lá, ó, do coração é que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, adultério, avareza, maldade, mentira, imoralidade, inveja, calúnia, orgulho, jeito de falar e pensar sem agir, sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro do seu coração. Você tem uma bomba dentro de ti aí. Então te cuida para que ela não exploda, porque se ela explodir, ela pode colocar em risco a tua própria identidade cristã. E esse é o risco a que você corre com você mesmo. Então nós temos que ter esse controle também. Por isso Deus enviou o seu Espírito Santo para nós. Por isso Deus nos dá o seu Espírito Santo no dia do nosso batismo para nos dar uma nova identidade, porque essa identidade antiga que a gente tem, ela pode nos levar para os descaminhos em relação às coisas de Deus. Então Deus atribuiu uma nova natureza. A velha natureza é aquela que compromete a nossa identidade de uma forma negativa. E aí Deus nos dá uma nova identidade, né? Porque nós não podemos comparecer diante do mundo daquele jeito que a gente nasceu, porque tem tanta coisa ruim, a gente vai ser altamente danoso dentro do mundo. Nós vamos ser prejudiciais dentro do mundo para as outras pessoas e para nós mesmos. Nós vamos ser um perigo iminente e ambulante dentro do mundo. E isso Deus não quer, por isso Deus nos deu uma nova identidade, a identidade do Espírito Santo. Por isso Moisés diz assim, ó, não queiram adaptar a palavra de Deus a vocês, porque dentro de vocês tem coisa que não presta. Não queira ajeitar a palavra para ficar de acordo com o que vocês desejam, porque os desejos naturais de vocês, eles são perigosos e traiçoeiros. Então não queiram fazer isso. Ao contrário, adaptem-se à palavra. Tenham consciência de que vocês são pecadores e busquem sair dessa condição em direção à palavra de Deus e assumir a palavra de Deus. Então, não é a gente querer ser moralista dentro do mundo, mas a gente ser consciente de que eu sei que tenho coisa ruim e eu quero ser uma coisa boa dentro do mundo. Então eu vou buscar essa coisa boa. E os conselhos que o apóstolo Paulo traz, eles são
muito preciosos então. Quando a gente abre lá a carta de Efésios, como a gente abriu hoje na leitura, são muito preciosos, né? O apóstolo Paulo diz lá, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com Cristo e recebendo de Cristo a sua força e o seu poder. Unidos com Cristo. Vistam-se com a armadura que Deus dá para vocês. Então agora nós temos já uma outra descrição aqui de uma armadura, de uma roupa nova, como a gente falou no culto passado, né? Hoje a gente volta de novo com essa ideia dessa roupa nova, que é a roupa que Deus dá para a gente. E como é que é essa roupa? Como é que é esse jeito? Que tipo de roupa é essa? E o apóstolo Paulo compara agora com um soldado romano, que era bem conhecido naquela época. Eles sabiam todos os adereços que o soldado tinha que ter para se caracterizar, se paramentar como soldado. E aí o Paulo olha para lá e diz assim, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma comparação aqui. E aí ele fala lá, de a gente ter consciência daquilo que Deus faz dentro de nós, de a gente ter consciência de que Cristo está dentro de nós e de que Ele é uma fonte de poder, e por isso que nós recebemos essa identidade que vem de fora, essa identidade externa, para domar aquela identidade interna que nós temos. E Paulo chama isso de armadura, né? Façam como soldado, uma armadura, por causa das armadilhas. A armadura é por causa das armadilhas. As armadilhas do diabo, do mundo e da nossa própria natureza. Estamos num campo minado, essa é a nossa realidade. Então, nós não lutamos, o Paulo diz, contra seres humanos, mas lutamos contra as forças espirituais do mal. Por isso a gente tem que estar antenado. E precisamos de uma força espiritual do bem para nos inspirar, para nos encorajar e potencializar. Precisamos ter consciência dos perigos que nos rondam e que nos cercam e assumimos a nossa identidade e verdadeira, a identidade cristã, né? E não nos comprometemos com o erro. Então ele diz, bom, agora estejam preparados. Que tipo de preparo é esse? Paulo vai descrever agora em Efésios 7,14, ele diz assim, ó, a verdade como cinturão, a justiça como couraça, o evangelho como calçado, a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Está montado o soldado, está montado aí o guerreiro da fé. Essa é a ideia. Então vejam que elementos interessantes. Verdade, não está por natureza dentro de nós. Justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra. Essas são as nossas novas vestimentas. Tudo isso, o apóstolo diz, misturem com oração. Pega tudo isso agora e mistura com oração. E mais ainda, se deixa guiar pelo Espírito Santo. E mais ainda, fiquem sempre alertas. Porque mesmo que vocês estejam vestidos assim, ainda correm perigo. E diz assim, com muito ânimo. Tudo isso com muito ânimo. Estejam animados porque vocês vão vencer. Assim vocês serão vencedores. Essa é a nossa identidade. Esta é a identidade preparada por Deus. Que Deus deu para cada um de nós, que Deus dá para cada um de nós. A nossa natureza antiga, ela é bem diferente disso. Por isso Deus nos deu essa natureza nova. Então Deus nos habilitou para essa nova performance existencial. Para que nós tenhamos como, diante do mundo, trazermos um exemplo realmente bom, edificante e comprometido com aquilo que é bom. Então, Deus nos dá a armadura e Deus nos garante também as vitórias. E ainda que tentados, diz o Paulo, né? Mesmo que tentados, que as tentações virão, vençamos a final e retenhamos a vitória. Não vai ser fácil pelo fato de a gente estar comprometido e estar assim consciente. A gente está bem vestido, digamos, com essa armadura de Deus, não vai ser fácil. As tentações virão aí, né? E nós vamos ter que usar essa armadura para nos prevenir dessas tentações. Então, é com essa armadura, andando assim, com essa armadura de Deus, que nós vamos encontrar, por exemplo, os pastos verdejantes, aonde a gente, e as águas tranquilas, onde a gente pode repousar e desfrutar do cuidado e proteção de Deus. É assim que nós passaremos pelo vale escuro da sombra da morte sem ter medo e seremos no final vencedores e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. E é assim que as pessoas perceberão, né, que nós temos um Deus parceiro, um Deus que está do nosso lado e nós estamos com Ele, que essa é a nossa escolha, a nossa decisão. Então o convite que a gente tem hoje aí
é de a gente dar um carteiraço diante de todas as pessoas. Aqui está aqui minha carteira de identidade. Eu sou cristão e sou cristão assumido. Eu assumo minhas responsabilidades. Meus erros, meus acertos, quando eu acerto eu fico feliz e quando eu erro eu me entristeço, confesso, peço perdão e volto e tento de novo e vamos lá, né? E o mundo vai nos conhecendo e através de nós, com essa identidade, vai conhecendo o poder de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus. E assim nós nos tornamos mensageiros de Deus também dentro deste mundo. Então, vamos lá, né? Vamos lidar com essa identidade cristã e vamos andar juntos no caminho de fé. Que Deus conceda essa graça para todos nós. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 trino Deus clemente, assunça Deus excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus eterno, infinito e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, assunça Deus supremo Criador. Chegamos agora ao momento dos aniversariantes. Vamos levar o nosso abraço, então, primeiro lá para o Bruno Rosa, no dia 23. Bruno, Deus esteja contigo, te abençoe e te guarde. Vamos ver quem são os teus companheiros de aniversário dessa semana. Lá no dia 27, nós vamos ter a Maísa Ribeiro. Então, Maísa, nosso abraço para você também. E no dia 29, nós vamos ter então a Silvia Ramires, né? E também o seu Walter Cassiano Fernandes. Esses são os aniversariantes então dessa semana. Então, para vocês, nós levamos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo de que Deus esteja presente aí na vida de vocês, multiplicando alegrias, forças, coragem, tudo de bom na vida de vocês. Também agora nós queremos lembrar o Marcelo, nosso amigo, que em todos os cultos estamos sempre pensando em ti aí, Marcelo, e orando por ti, pela tua saúde, pelo teu bem-estar, desejando que Deus esteja do teu lado, te fortaleça, te abençoe. Também a Regina, nós estamos com a Regina aí e temos certeza, Regina, que Deus está conduzindo a tua vida, está conduzindo o teu momento difícil e complicado pelo qual você está passando e tem multiplicado também tuas forças. É isso que nós estamos pedindo para Deus diariamente, que Deus te conduza nesse momento complexo, né, que você está vivendo agora.
e Ele te dê forças aí para enfrentamento desse momento, tá? E por todos os demais irmãos que nós temos aí na nossa fé, na nossa graça, no amor, nós pedimos que Deus esteja presente com vocês. Nós vamos lembrar também a mãe do Wagner, a Sandra, que também está agora contaminada aí pelo vírus da Covid. Então, Sandra, a gente está contigo aí pedindo que Deus esteja do teu lado, te fortaleça, te conduza também, para que você possa passar esse momento que nós sabemos é bastante difícil, né? Às vezes os efeitos disso são muito desconfortáveis. Que Deus esteja do teu lado e te prepare, te ajude, né? E coloque os anjos aí perto de ti para te conduzir nesse momento difícil, tá bem? Muito bem, meus amigos, vamos então ao nosso momento da oração diante do altar do Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua bênção, pela tua paz e proteção na vida de cada um de nós, por teres dado a cada um de nós uma identidade cristã que nos coloca perto de ti e que nos faz desfrutar do teu cuidado, do teu amor e da tua proteção. E pedimos que amorosamente ajude-nos a vencermos as provações e as tentações para abrirmos mão dessa identidade que muitas vezes nós sofremos dentro deste mundo. Os convites estão aí, os desafios estão aí, às vezes a gente fica confuso. Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos mantenha alertas para não perdermos a nossa identidade contigo, assim também não perdermos a Tua companhia, a Tua bênção e a Tua proteção. Nós neste momento lembramos nossos amigos aniversariantes e pedimos que amorosamente Tu possas acolher a cada um deles, fortalecê-los também e permitir que eles encontrem sempre junto a Ti aquilo que precisam para construir os seus caminhos de felicidade, plenitude, paz e alegria. Igualmente, nós pedimos o Teu olhar para as pessoas que estão em situação de saúde precária, que estão enfrentando dificuldades. Pedimos que Tu coloques os Teus anjos ao lado de cada um, para que possam vencer esses momentos de dificuldade, provações, sofrimentos, dores, desconfortos que as doenças trazem. Que na vida de cada um desses irmãos que nós lembramos, especialmente hoje, possa sempre ter o olhar e o cuidado dos Teus santos anjos, para que eles possam vencer essas provações e dificuldades. Também pedimos que Tu prepares os familiares e fortaleça os familiares para que sejam pacientes, amorosos, cuidadores e acolhedores nesses momentos de dificuldade. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nesse momento eu quero convidar vocês a nós termos da nossa identidade de filhos de Deus como cristãos que se interessam pelos outros, que se importam com a vida dos outros. Aqui tenhamos nas nossas orações sempre a lembrança de um momento que nós estamos vivendo da história da humanidade, de novo, né, desse conflito que tem lá no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão. E os grandes conflitos, as grandes injustiças, as grandes ameaças que as pessoas sofrem também nesses contextos, as grandes dores, as grandes perdas que nós temos aí, que vitimam essas pessoas nesses contextos. E também o pessoal lá do Haiti, que sofre também, além de todas as complicações políticas a que eles estão expostos constantemente, ainda o último terremoto que trouxe tanto dano, tanto prejuízo, mais uma vez, para um povo que já estava em situação de miséria e de precariedade. Então, acho que é um momento que nós, como cristãos, precisamos lembrar dessa nossa parte, dessa nossa humanidade que está presente lá, né, dos sofredores no Afeganistão e também no Haiti, que nós possamos lembrar das nossas orações e pedir que Deus esteja presente já na vida dessas pessoas. Então, eu convido vocês a um momento de oração aqui no nosso culto também, e que cada um, na sua oração diária, possa lembrar dessas pessoas e possa trazer, né, a sua prece a Deus
para que Deus esteja presente lá e conforte essas pessoas. Então, vamos à nossa oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, Tu és o nosso Deus e o Deus de todos os povos do mundo inteiro. Sabemos que a Tua vontade é que a felicidade, a paz, a tranquilidade sejam o presente diário de cada um dos Teus filhos em qualquer lugar deste mundo. E sabemos que o Teu olhar deve estar entristecido pelas coisas que nós estamos vendo, envolvendo esses dois países que mencionamos aí, o Afeganistão e também o Haiti. Pedimos a Deus que Tu amorosamente possas acudir essas pessoas e ajude para que elas possam encontrar conforto, consolo, proteção, amor e bondade no meio de tanta miséria, tanta ameaça, tanto sofrimento e tanta dor a que estão expostos as pessoas, as famílias, os indivíduos nesses contextos tão conturbados. Pedimos a Deus que estendas a Tua mão e consiga frear o mal que existe dentro desses países, que afeta, que assola e que destrói tantas liberdades e as alegrias das pessoas. Que o Teu amor possa acudir aquelas pessoas necessitadas, vítimas e sofredores nesses contextos. Que nós possamos, com a Tua ajuda também, continuar orando e, se possível, fazendo também algo de concreto por essas pessoas nesses contextos, acolhendo-as com a Tua bondade, com o Teu amor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.